Olá, nós vamos iniciar hoje o módulo de Fisiologia e a gente vai começar com o sistema reprodutor. A parte de reprodução é uma matéria bastante explorada nos vestibulares, no Enem, em qualquer outro vestibular onde reprodução esteja presente no programa, principalmente compreender aquelas alterações dos gráficos hormonais, os métodos contraceptivos, né? Então, esse é um tema bastante importante para os vestibulares, que a gente vai começar agora. Vem comigo, para não deixar passar nenhum detalhe. Vamos aqui no slide para a gente iniciar esse processo. Bom, para o sistema reprodutor masculino, a gente tem uma estrutura mais complexa, mas tem um funcionamento que é um pouco mais objetivo. O feminino, ele tem uma estrutura que parece ser mais simples, mas tem uma fisiologia mais complexa. Isso em função das alterações hormonais que acontecem mensalmente em função do ciclo menstrual. Aqui no sistema reprodutor masculino, a estrutura são 2 testículos, sobre cada testículo tem um epidídimo, seguem os ductos deferentes, então são 2 testículos, 2 epidídimos, 2 ductos deferentes, 2 vesículas seminais, uma próstata, ducto ejaculatório, uretra e pênis. Essa é a estrutura, parece um monte de coisa, mas o funcionamento desse sistema ele é bastante simples. Cada coisa produz uma secreção que é liberada pela uretra e pelo pênis. Simples assim, né? Então vamos entender. Primeiro, testículo. Os testículos são responsáveis por 2 coisas: a produção dos espermatozoides e a produção da testosterona, que é considerada como hormônio sexual masculino. Mas a testosterona ela também está presente na mulher. Porém, a quantidade de testosterona que tem no homem é muito maior do que da mulher. Essa testosterona que é inclusive a responsável por o embrião se desenvolver, né, em embrião masculino. Não basta ter o XY para ser homem. Lá no desenvolvimento embrionário, quando forma o zigoto, conforme você vai ver lá na aula de embriologia, assim que aquele zigoto se forma, os 23 cromossomos do pai com os da mãe vão se parear. E aí vai formar o par sexual, XX para a mulher, XY para o homem. Não basta ser XY que esse embrião já se desenvolve em homem. Porque esse Y tem um gene, chamado de SRY, que vai estimular ou determinar a formação do testículo. Mas é preciso que já naquele embriãozinho, o testículo produza testosterona para que essa testosterona faça com que a estrutura física do embrião seja masculina. Para que ele tenha pênis, para que o padrão muscular seja masculino e por aí vai afora. Então, esse testículo começa a produzir essa testosterona ainda lá no embrião, assim que formam-se esses testículos. Só que os espermatozoides são produzidos ali, mas eles ainda não têm a capacidade de se movimentar. De nada adianta um espermatozoide que não pode movimentar o flagelo, já que o espermatozoide é uma célula flagelada que depende do meio aquoso para nadar e fecundar. Lembrando que a única função do espermatozoide é fecundar o ovócito. Não existe outra. Então, se ele não sabe nadar, ele não vai conseguir fazer nada. Só que esse espermatozoide produzido aqui ainda não foi amadurecido. Ele é produzido imaturo, ou seja, sem a capacidade de movimentar o flagelo. Ele é, então, enviado para o epidídimo, onde ele fica armazenado. Durante esse armazenamento, ele vai sendo nutrido e ele termina o seu desenvolvimento e ganha o que a gente chama de motilidade, que é a capacidade de movimentar esse flagelo. Depois que esse espermatozoide foi amadurecido e ganhou a capacidade de movimentar o flagelo, ele fica armazenado no epidídimo. E aí, a partir do momento que houver qualquer estímulo sexual, esse espermatozoide vai subindo pelo ducto ou canal deferente, ele não vai nadando, porque ele já pode, mas não tem a água. Não adianta eu fazer natação e me colocar numa piscina seca, não vai ter natação. Então, esse espermatozoide, por contrações, vai sendo empurrado ao longo do ducto deferente ou canal deferente. Então tá aqui, ó, foi subindo. Aí entram as glândulas, a próstata e as vesículas seminais. A função das 3 glândulas, as 2 vesículas seminais e a próstata, é produzir o líquido seminal, ou sêmen, que é o quê? O meio aquoso necessário para o espermatozoide nadar. Até então, o espermatozoide podia, mas não nadava. Agora ele encontra o meio aquoso. E uma observação, o espermatozoide ele não entra na vesícula seminal,
ele não entra na próstata. Essas vesículas, essas glândulas, olha só, elas liberam as secreções delas nesse canal aqui que antecede a uretra, que a gente pode chamar de ducto ejaculatório. Aí sim, o espermatozoide agora encontrou um meio aquoso e aí ele começa a nadar. Por conta dos estímulos sexuais, o sêmen ou esperma ou o que for, ele segue por aqui pela uretra, que está dentro do pênis. Lembrando que para o homem, essa uretra faz parte do sistema reprodutor e urinário. Então, o mesmo pênis, a mesma uretra que urina e ejacula. E aí o sêmen, então, vai ser liberado, tá? Esse sêmen precisa garantir volume suficiente, porque esse sêmen é produzido para fecundar, então ele tem que ter volume suficiente para, ao ser liberado lá no canal da vagina, passar pelo colo uterino, pelo útero e chegar até a tuba uterina. Precisa ter alcalinidade, porque a vagina ela é ligeiramente ácida, a gente vai ver isso lá no sistema reprodutor feminino, mas para tentar neutralizar essa acidez, o sêmen tem que ser básico, alcalino, e ele tem que ser nutritivo ao espermatozoide, sobretudo rico em frutose. O espermatozoide consome uma quantidade muito grande de energia, porque é um esforço muito grande e é um trajeto gigantesco. Para uma célula tão pequena, o trajeto que ele realiza é gigantesco, então precisa ser bem nutrido. Bom, isso é o funcionamento do sistema reprodutor masculino. Se um homem retira a próstata por uma questão de tumor, um risco de câncer ou próprio câncer, ele vai perder muito do volume de sêmen. E ao perder esse volume de sêmen e ao perder parte das características do sêmen, ele provavelmente vai se tornar infértil ou vai reduzir muito, mas muito, a possibilidade de que ele tenha filho. Lembrando mais ainda que o toque retal existe por conta da proximidade da próstata com o ânus, né? Ou com o reto, porque o toque é feito aqui e aí o médico consegue sentir a textura dessa próstata, que às vezes no exame pode mostrar, está do tamanho normal, aumentou, mas o médico precisa ver a textura. Uma das coisas que leva os homens a um alerta em relação à próstata é a questão da micção, né? Às vezes aquela vontade de urinar, mas a urina não sai inteira, completa, aí urina de pouquinho em pouquinho, aquela dificuldade, porque como a próstata está ligada à uretra, que para além de ejacular, como eu disse, também serve para urinar, ela pode dificultar um pouco a passagem da urina. Por isso essa coisa de tentar urinar e não conseguir urinar tudo de uma vez, parece que está sempre uma vontade de urinar e ela vai saindo de pouco em pouco, tá? Todo homem produz espermatozoides normais e anormais. É normal que alguns espermatozoides tenham alguns defeitos, como 2 flagelos, e aí um atrapalha o outro e ele não consegue nadar, a falta do flagelo, não tem direcionamento, não tem velocidade. O que não pode é que a proporção desses espermatozoides anormais seja maior do que os normais. E quanto maior for essa desproporção, menores as chances desse homem ter filhos, né? E aí é possível uma fertilização? Porque aí vai colher o sêmen, vai selecionar os espermatozoides para fazer a fertilização in vitro. Só não é possível uma fertilização em casos de azospermia, que é quando o homem produz 0 espermatozoides. Ele vai ejacular normalmente, mas o sêmen dele não tem espermatozoide. Se for azospermia obstrutiva, ou seja, apenas uma obstrução na passagem dos espermatozoides, dá para se coletar diretamente do epidídimo, por exemplo. Mas isso não é muito comum, não. Bom, já aproveitando a estrutura aqui, é possível a vasectomia, né, que é o método contraceptivo, que antigamente era chamado de definitivo, mas hoje o termo correto é cirúrgico, porque embora difícil, pode ser que consiga fazer a reversão. A vasectomia consiste em cortar os canais deferentes. Então, esse testículo é protegido pelo escroto ou bolsa escrotal. Essa bolsa escrotal ela apresenta uma elasticidade, porque é preciso que esse testículo esteja sob a temperatura ideal, sob a temperatura correta. Uma temperatura muito elevada prejudica a produção de espermatozoides. E aí, nesse caso, quando a temperatura estiver muito alta, a bolsa escrotal dá uma relaxada, os testículos se afastam do corpo para não pegar toda a temperatura.
Se a temperatura estiver mais baixa, a bolsa escrotal aproxima os testículos do corpo do homem para poder aquecer esse testículo e garantir a produção correta dos espermatozoides. A vasectomia é um método contraceptivo simples, rápido, fácil. É um piquezinho aqui na bolsa escrotal, puxa o canal deferente, corta. Se quiser que ela seja reversível, corta, cauteriza as pontinhas, costurou ali um pouquinho, vai embora, uma cirurgia que vai embora na mesma hora, terminou, está tudo certo, né? Hoje em dia tem sido muito utilizada no lugar, por exemplo, da chamada ligadura ou laqueadura de tuba uterina, que é um processo mais complexo, mais demorado, de recuperação mais lenta, mais risco de infecção. Então o casal ali se entendendo, hoje em dia a vasectomia tem sido bastante utilizada como método contraceptivo. Dentro dos testículos ocorre o processo de gametogênese. O que é isso? A formação dos gametas. Se nós estamos falando dos testículos, estamos falando da espermatogênese, ou seja, da formação dos espermatozoides. E como é que ela vai acontecer? Dentro dos testículos existe um conjunto de células chamadas de células germinativas. São as células que darão origem aos espermatozoides, mas elas ainda são diploides. Ou seja, se considerarmos a espécie humana, essas células ainda apresentam 46 cromossomos. E os nossos gametas precisam ter 23, porque 23 do espermatozoide com 23 do ovócito, quando houver a fecundação, forma um embrião com 46 e mantém o número certo de cromossomos. Porém, essa célula ainda é diploide. E ela começa o processo de gametogênese numa fase chamada de período germinativo. Então, a célula germinativa realiza o período germinativo, que nada mais são do que mitoses. Toma cuidado, que é muito comum associar o processo de gametogênese à meiose, mas ele começa com sucessivas mitoses. E o objetivo dessas mitoses é só multiplicar as células. O homem libera, por ejaculação, aproximadamente 200 milhões de espermatozoides. Então tem que ser uma produção muito intensa. São muitos espermatozoides a serem liberados. E quanto mais eles são, à medida que eles vão sendo liberados, novos têm que ser produzidos. Então precisa primeiro multiplicar essas células para conseguir produzir em grande escala. Mas o simples fato dessas células sofrerem meiose, elas já mudam de nome. Elas deixam de ser células germinativas e passam a ser chamadas de espermatogônias, que, atenção, ainda são diploides. Essas espermatogônias passam pelo período de crescimento. No período de crescimento, elas crescem. A célula tem que crescer porque a cada divisão ela reduz um pouco o tamanho. Então ela cresce para garantir que as células finais sejam viáveis, tenham tamanho, organelas, tudo suficiente para sobreviver. O simples fato dela crescer muda de nome de novo. Espermatócito 1 ou espermatócito primário. E atenção, ainda é diploide. Esse espermatócito passa pela primeira divisão celular, no período chamado de maturação. É só agora que começa a meiose para originar células haploides. Então, o período de maturação consiste no espermatócito 1 sofrendo a primeira divisão da meiose, ou meiose 1, chamada de reducional. Se você não lembra desses processos, volte lá na aula de divisão celular. Nós temos uma aula só para meiose, para você lembrar como é que isso acontece, é importante. Então aqui vai ocorrer a meiose 1, a célula que era diploide, espermatócito 1, se transforma em espermatócito 2, que é haploide. Cada espermatócito secundário sofre a segunda divisão da meiose, que agora é equacional, mantém o número de cromossomos. Então, se aqui tinha 46, aqui são 23 e aqui também 23. Só que o resultado da segunda divisão da meiose é a espermátide, uma célula haploide. Espermátide não é espermatozoide. Espermátide é a célula que vai dar origem ao espermatozoide, porque ele precisa passar pelo período de diferenciação ou especialização, quando ele vai adquirir o flagelo, quando ele vai adquirir o acrosoma, que são os complexos de Golgi que juntam lá na pontinha dele para ir liberando algumas enzimas digestivas durante o processo de fecundação. Então, precisa que a espermátide origine os espermatozoides nessa fase final.
Tudo isso aqui chama-se espermatogênese. Essa especializaçãozinha aqui pode ser chamada de espermiogênese. É só a diferenciação. Espermatogênese é o processo inteiro. Mas quem regula essa produção, né? Como é que faz para regular? Esses hormônios LH e FSH são considerados como hormônios femininos, mas eles atuam também no homem. Esse é chamado de hormônio luteinizante e esse de folículo estimulante. Eles vão ajudar a regular o ciclo menstrual, como a gente vai ver a seguir. Mas no homem, eles têm o seguinte efeito. O FSH, chamado de hormônio folículo estimulante, vai atuar nos túbulos seminíferos, estimulando essa espermatogênese que a gente acabou de ver. Eu disse no início da aula que os testículos produzem hormônios, testosterona, e produzem os espermatozoides. Os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos, é uma parte específica do testículo, por ação do FSH. Outra parte do testículo chamam-se células intersticiais. E essas células intersticiais são as que produzem testosterona. Quem estimula isso é outro hormônio chamado de LH. Então, FSH, produzidos na adenohipófise, a gente vai ver isso em sistema hormonal. Ela produz o FSH, que estimula os túbulos seminíferos a realizar a espermatogênese, e o LH estimula as células intersticiais a produzir testosterona. Tudo isso ocorre dentro dos testículos. Bom, eu fico por aqui com o sistema reprodutor masculino e a gente vai ter uma outra aula para falar do sistema reprodutor feminino. Se você ainda não me segue no Instagram, me acompanha lá, @WarleyFerreiraBio. E me segue aqui no Instagram também para a gente ter dicas e novas sugestões. Te espero por lá. Até a próxima.